Olá mais uma vez, o meu nome é Ana Carla, vamos dar continuidade às aulas de matemática comercial e financeira. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre juros compostos com taxas de juros variáveis. Na aula passada a gente falou sobre juros compostos. A gente deduziu na aula passada uma fórmula de montante que era dada assim, ó, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período, ao tempo, né? Que esse determinado capital está sendo emprestado ou aplicado de maneira geral. Nessa forma, a gente tem que a taxa aí, observem, ela é constante. Então, ela não se modifica ao longo dos períodos, ela permanece a mesma, tá? Ela é fixa. Mas só que em alguns casos, como na rentabilidade de fundos, a taxa de juros pode variar. E como é que é feito o juro composto através dessa taxa de juros variáveis? Então, vamos lá ver como é que acontece isso. Então, inicialmente, a gente tem um montante ao final do primeiro período, M1 é igual ao capital, mais o capital vezes o I1, que é a taxa 1. Mesmo jeito que a gente fazia lá no início em juros compostos, lá na outra forma no vídeo anterior, a gente fez aqui, ó. Então, capital vezes 1 mais I1. O montante ao final do segundo período. Vocês lembram que a taxa vai ser incidente em cima do montante anterior, né? Então, o montante 2 ele depende do montante 1. E, novamente, aqui é o juro aplicado ao montante 1. Agora, usando a taxa referente ao período 2. E aí, concluímos que vai ser o capital que multiplica 1 mais I1 mais I2. É só acompanhar aqui, ó, que é o que a gente está observando. Montante ao final do terceiro período. O montante 3 depende do montante 2, que é o anterior, que é juros em cima de juros. Só que aqui nós temos o terceiro período com uma outra taxa modificada. Então, M2 mais M2, capital inicial, que no caso é o anterior, mais o capital vezes a taxa aplicada no terceiro período, que isso aqui vai ser os juros. Aí, colocando o M2 em evidência, ó, 1 mais I3. Só que o M2 a gente já tinha visto que era isso, ó. Então, eu só fiz aqui modificar, ó, e colocar aqui, ó. E repetir 1 mais I3. Então, na verdade, eu estou colocando juros sobre juros, dependendo de cada taxa referente ao período. E como é que eu posso fazer isso quando eu estiver trabalhando com questões? Vamos ver alguns exemplos, né? De maneira geral, o montante é visto assim, ó, né? Que é uma conclusão da fórmula, né? Se você observar isso aqui, se a gente continuar, tende a acontecer isso, né? Então, o montante é o capital, 1 mais I a taxa 1, 1 mais I a taxa 2, 1 mais I a taxa 3, e assim por diante. Então, multiplicação de 1 mais I dependendo do período que se encontra. E aí nós vamos partir para os exemplos, para que isso fique mais claro. Mas é bem simples de entender porque é juros sobre juros. Isso aí não tem como tirar. Se a taxa é fixa, a aula passada explica muito bem o que a gente viu, né, nas questões de juros compostos, montante composto, com taxa fixa. Nessa aula a gente vai ver exemplos sobre taxas variáveis. Exemplo 1. Um investidor aplicou R$ 8.000 em um fundo de investimento por 3 meses. No primeiro mês rendeu 1,2%. No segundo mês rendeu 1,7%. E no terceiro mês rendeu 1,5%. Observem que a taxa aqui, ó, no primeiro mês mudou, do segundo mudou do terceiro. Então, geralmente nos fundos de investimento acontece isso. Qual o montante no final dos 3 meses? Aí nós vamos fazer. Então, letra A. Qual é o montante no final dos 3 meses? A gente sabe que, como a gente está trabalhando com taxas diferentes, o montante é igual ao capital, só replicando a fórmula que eu coloquei ali em cima, tá? 1 mais I elevado a 1, ou elevado não, desculpa, no primeiro período, que multiplica 1 mais I no segundo período, que multiplica 1 mais I
Nesse caso aqui, dessa questão no terceiro período, porque só tem 3 meses, mas eu poderia continuar, ok? Então, o montante, nesse caso, vai ser isso. Aí, o que é que você tem? Você tem o capital. O capital, você tem, é igual a 8.000. Você tem a taxa 1, que é de 1,2%. Trabalhando isso aqui, 1,2 dá 0,012, né? Trabalhando em número decimal. A taxa no período 2 é 1,7%, ou seja, 0,017. E a taxa 3, 1,5%, que é igual a 0,015. Substituindo aqui na fórmula, nós temos que o montante é igual a 8.000, que multiplica 1 mais 0,012, que multiplica 1 mais 0,0017, que multiplica 1 mais 0,015. O montante é igual a 8.000, que multiplica 1,012, que multiplica 1,017, que multiplica 1,015. E aí você faz essa multiplicação. Para não demorar muito tempo aqui, eu fiz na calculadora. O montante é igual a 8.357,14. A observação é que eu não uso mais casas decimais, além de 2, né? Após a vírgula. 14. Certo? Então, você tem isso como montante final após os 3 meses. Então, bem simples também. O que vai modificar é que não vai ter uma potência, e sim uma multiplicação, né, de somatórios de 1 mais as taxas relativas a cada período. E na letra B, qual a taxa de rentabilidade acumulada no trimestre? Então, agora ele quer ver a rentabilidade no trimestre, certo? No trimestre. Então, como ele está trabalhando com o trimestre, na letra B, o que que você tem? Ele quer a taxa no trimestre. É isso que ele quer, ó. E o que você tem é o montante final. O montante 3, né, no terceiro período, o montante final, que é igual a 8.357,14. Além disso, você tem o período. 3 meses, na verdade, é igual a 1 trimestre. Você tem o período. E você também tem o capital, que foi aplicado no início, o capital inicial, que foi 8.000. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado ao período. O montante é igual a 8.357,14, que é igual ao capital, 8.000, que multiplica 1 mais a taxa elevada a 1, porque é um trimestre. Esse 8.000 aqui passa dividindo. 8.357,14 dividido por 8.000. Isso aqui é igual a 1 mais I elevado a 1, que é 1 mais I. Resolvendo, nós temos o quê? Ó? Dividindo 8.354 por 8.000, isso aqui vai dar, dividir aqui rapidinho na calculadora, 1,0446, igual a 1 mais I. Esse 1 passa subtraindo, menos 1 é igual a I, ou seja, a taxa é igual
a 0,0446. Transformando em porcentagem, nós temos que a taxa é igual a 4,46%. Isso ao trimestre. Ok? Que é o que a gente queria. Então, na letra A, a gente queria o montante. Tá aqui, ó. E na letra B, a gente queria a taxa rentabilidade acumulada ao trimestre. Ok? Próximo exemplo. Espero que tenha dado para entender. O segundo exemplo diz o seguinte, ó. Um certo mês, um fundo de investimento rendeu 5% e no mês seguinte rendeu menos 3%. Qual a taxa de rentabilidade acumulada no bimestre? Então, observem que ele já quer no bimestre. Então, eu vou fazer o mesmo passo a passo. Primeiro, eu vou calcular o montante. Nós temos o que, ó? Nós temos aqui que o montante eu não sei quem é. É o que eu quero saber. O capital eu também não sei quem é, mas eu vou colocar sendo um C, um X aqui, tá? Nós temos a taxa no primeiro, que é 5%, ou seja, 5 sobre 100, 0,05. Nós temos a taxa no segundo, que é igual a menos 3%, cuidado, isso aqui é menos 0,03. Tem que tomar cuidado quando é negativo. Aí aqui, ó, eu vou trabalhar. Quem é o montante? O montante é o capital, que é X, que multiplica 1 mais a primeira taxa, 0,05, 1 mais a segunda taxa, no caso menos, né, ó, 0,03. Aí o montante aqui, ó, é igual a X, que multiplica 1,05, que multiplica, ó, 1 menos 0,03, tá? Isso aqui dá 0,97. Multiplicando isso aqui, nós temos que o montante é igual a X, vou colocar aqui, multiplicando logo, 1,185x. Aqui é o valor do montante. Só que a gente sabe que como é o bimestre, né, ó, vou colocar aqui do lado. Montante é igual ao capital e multiplica 1 mais I elevado ao período. O montante você já sabe que é 1,0185x igual ao capital, que é x, 1 mais I elevado ao bimestre, que no caso é um bimestre, porque são 2 meses. Resolvendo, você tem x cancela com x, que está multiplicando dos dois membros, 1,0185 é igual a 1 mais x, 1 mais i, desculpa. Esse 1 passa subtraindo, é igual a i, ou seja, a taxa é igual a 0,0185. Transformando em porcentagem, a taxa é igual a 1,85%. Isso aqui ao bimestre. Observe que eu não precisei do capital para resolver a questão. Eu posso sugerir aqui um valor, tá? Eu estou colocando de maneira genérica o x, mas poderia ser 100, 200, 300, qualquer valor. E a taxa de rentabilidade acumulada no bimestre é igual a 1,85%, ok? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.